o Senhor sabe que eu sou pó. Nós somos pó. O Senhor conhece, Senhor, a nossa realidade interior, o nosso dia. O Senhor conhece a palavra antes de sair dos nossos lábios. Apesar de eu não compreender isso, Senhor, tem tantos mistérios, mas é verdade, a tua palavra diz isso, que o Senhor conhece a palavra antes de chegar aos nossos lábios, o Senhor conhece já todos os nossos dias, escritos e predeterminados quando nenhum deles havia ainda. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Eu quero, eu desejo, Senhor, ser um instrumento, Senhor. Instrumento, Senhor, da tua palavra nessa manhã. Deus, porque passa por mim, passa por mim. Então eu me submeto ao teu espírito, eu me submeto, Senhor, me submeto à tua condução, à tua direção, que seja do seu jeito, da sua forma. Deus, todo o conteúdo que eu sei que o Espírito Santo colocou dentro de mim, Senhor, e às vezes é tanta coisa, que o Senhor me dê capacidade de comunicar exatamente do seu jeito, exatamente da sua forma, porque nós não estamos aqui, Jesus, por causa de homens, Senhor, por causa de uma religião. Nós não estamos aqui, Senhor, porque nos compete estarmos todos os domingos na igreja, porque é bom ter uma religião, porque ajuda isso, ajuda aquilo, porque os irmãos precisam de nós e tantos outros motivos. Mas nós estamos aqui por tua causa. Foi o Senhor quem transformou a minha vida, foi o Senhor que me alcançou. É o Senhor que faz do seu jeito com cada um de nós, porque o Senhor tem um jeito próprio, específico de trabalhar. Trabalha de forma tão intensa, de forma tão delicada, de forma tão pontual, no tempo certo, que tantas vezes nós não entendemos, não entendemos, mas nós estamos aqui, Senhor, e somos alvo do teu amor, alvo da tua misericórdia, alvo da tua graça. Senhor, somos, Senhor, alvo dos teus milagres e instrumentos também para operar milagres na vida de outros. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, que esse lugar seja selado por ti, que os teus anjos, Senhor, já estão aqui, mas anjos ministradores, anjos de guerra, que a palavra produza efeitos, Senhor, efeitos na nossa vida, a tua palavra, Pai, que cada um possa receber e enxergar do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja, porque o Evangelho, Senhor, a cruz é poder de Deus. É poder de Deus e nós queremos sim, Senhor, Senhor, experimentar do teu poder, experimentar da tua transformação, experimentar mudanças. Queremos sim, Senhor, nessa manhã. Senhor, não queremos viver uma vida, Senhor, que simplesmente somos teóricos, mas oramos, Senhor, para que assim como aquele tempo da igreja de Atos, existia um movimento contínuo, enquanto a igreja orava incessantemente, enquanto a igreja estava junta o tempo todo, enquanto a igreja tinha tudo em comum, Senhor, cuidavam uns dos outros, havia um movimento, Senhor, haviam discursos para chamar ao arrependimento, haviam milagres acontecendo, havia, Senhor, um movimento dinâmico acontecendo em todo o tempo, e há pessoas, almas sendo acrescentadas, Senhor, dia a dia, e nós oramos, Senhor, declarando que esse tempo chegou, esse tempo chegou sobre o Rio de Janeiro, Senhor, esse tempo chegou, Senhor, não de uma igreja nominal, mas de uma igreja, Senhor, que se levanta um povo, Senhor, a igreja com I maiúsculo, Senhor, a igreja que não tem CPF, Senhor, e vai, Senhor, trazendo outros, e vai liberando para outros, e vai gerando outros, meu Deus, em nome de Jesus, conforme a imagem do Cristo, conforme a imagem do Cristo, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, por favor, usa a minha vida, Pai, por favor, eu sei que os meus irmãos não têm tempo para perder comigo, amém? Amém? Você pode dizer amém? Nós temos visitantes nessa manhã, alguns que já vieram. A Rihanna, acho que é a primeira vez, né, Rihanna? É, Rihanna, namorada ou noiva, não sei, do Adriel, que fez aniversário ontem. Mariana fez aniversário essa semana, não posso esquecer de dizer, todo mundo já sabe. Então, sejam bem-vindos. Eu queria que, por favor, que você abrisse a Bíblia em Atos 3. A gente vai ler 11 versículos só.
E vamos ler. Eu vou ler na minha versão, que é a King James, não sei se tem aí. Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. O tempo começa a contar de agora ou começa a contar na hora que eu comecei a orar? Brincadeira, gente. Mais ou menos. E aconteceu que um homem aleijado de nascença meu Deus, estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando. Obrigada. É porque a minha Bíblia, além da letra ser mínima, né, e o óculos é multifocal, ela está toda rabiscada. Eu sublinhei em cima. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Aleluia! Antes da gente entrar propriamente no texto, é importante a gente ter um pouco de contexto. A gente está lendo o livro de Atos, né? Essa semana lemos esses capítulos. Então, a gente já percebeu, muitos de nós já leram várias vezes, qual era a dinâmica de Atos, né? Então, assim, no finalzinho de Lucas, que escreveu Atos, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, Jesus diz para os discípulos permanecerem na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles foram para Jerusalém, apesar do perigo de morte, né? Permaneceram lá, cerca de 120 pessoas, a gente sabe disso. Em Atos 2, o Espírito Santo veio, trazendo batismo, trazendo novas línguas. Então, esse é o contexto, é um movimento, que já havia um movimento. Veio a chegada do Espírito Santo, né? E já havia aquele movimento. O discurso, os discursos de Pedro também. E aí, de repente, aparece Atos 3. Então, Atos 2 termina com um poderoso avivamento em Jerusalém. Aliás, termina com 3.000 pessoas convertidas, porque os 120 viraram 3.000. Começaram a perguntar o que era isso, né? Com comunhão entre os irmãos, oração, ensino apostólico, manifestação do poder. Então, a gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, Lucas não leva a gente para uma reunião. Ele não leva a gente para um culto. Ele não leva a gente... Lucas que escreveu Atos, tá, gente? Lucas não coloca a gente num cenário de uma multidão. Mas ele fala de um homem. Um homem. A minha Bíblia diz aleijado, outras Bíblias dizem coxo. Mas a Bíblia diz que esse coxo... A gente imagina um coxo igual no The Chosen, né? Que anda mais ou menos. Mas esse coxo, aparentemente, não podia andar. Porque ele era carregado. Ele chegou carregado por aqueles homens, né? E a Bíblia diz que quando que ele era carregado? Quando que ele era deixado no templo? Quando era? Diga assim, todos os dias. Da mesma forma que Pedro e João iam todos os dias orar no templo, aquele homem ia todos os dias e permanecia à porta do templo. Qual era a condição de uma pessoa deficiente naquela época? Ele podia entrar no templo, ele não podia exercer o sacerdócio. Ele tinha, na lei, eu não vou poder entrar nisso, embora eu tenha um anexo aqui grande também, mas eu não vou poder entrar nisso porque eu não tenho tempo. Ele era protegido por Deus. Deus falava para não maltratar uma classe de pessoas, entre elas, pessoas que tinham limitações.
Mas a verdade é que os discípulos, Pedro e João, eles param por um homem. Diga assim, Deus para por um homem. Porque as multidões importam, mas uma pessoa importa. Hoje a gente cantou isso aqui, né? Então, no meio do crescimento da igreja, Deus volta os seus olhos para um homem esquecido na porta do templo. Mas Atos 3 não é apenas a história de um homem. É a história também de Pedro e João, que haviam sido transformados e impactados pelo poder de Deus. Se a gente vai para Atos 1, a gente vai ver que o Pedro, sem o batismo no Espírito Santo, foi um Pedro que resolveu assumir a liderança, porque ele era líder, e levantar um 12º apóstolo no lugar de Judas. E aí fizeram sortes e foi sorteado Matias. A Bíblia não diz que Deus falou, que Deus mandou. Não. Aí depois do poder de Deus sendo liberado, quantos já têm recebido o poder de Deus aqui? Quantos já têm sido cheios do Espírito Santo aqui? Então tem uma ação do Espírito Santo, mas a palavra também diz que a gente não pode apagar o Espírito. Tantas vezes a gente pensa com a mente carnal, se move na mente carnal. Eu queria passar um versículo após o outro, mas eu acho que eu não vou. Coloca o versículo 2 para mim, por favor, para me ajudar, Ana Marta. Então, é uma história de um encontro, de um homem marcado por uma limitação antiga, desde o nascimento. Olha aqui, a Bíblia diz um pouquinho mais na frente que ele estava nessa condição há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Ele tinha nascido assim. E tinha mais de 40 anos. Eu não sei a partir de que idade, eu não tenho esse conhecimento, não sei se existia isso na época. Ele era colocado na porta do templo para mendigar, porque ele era uma pessoa à margem da sociedade, à margem das situações, à margem do que as pessoas poderiam enxergar como algo aceitável. E, além do mais, existia uma crença de que se nasceu assim, os pais pecaram, se não foi curado, alguma coisa ele está fazendo de errado. Quantos se identificam? Porque tantas vezes a gente olha o resultado, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem tempos específicos. Logo, em Atos 1 também, estou voltando muito lá, né? Os discípulos, porque foi assim, Jesus ressuscitou, andou com eles 40 dias, ressurreto, e depois eles foram para Jerusalém. Eles aguardaram cerca de 10 dias, porque foi na festa de Pentecostes. Então, esse tempo todo deu 50 dias. Mas enquanto eles estavam com Jesus, eles perguntaram o seguinte, vê se você não se identifica. Senhor, é tempo de restaurar o reino de Israel? É tempo. E quantas vezes a gente pergunta para Deus, Deus, é tempo desse menino voltar para casa? É tempo desse casamento ser restaurado? É tempo dessa porta financeira abrir? É tempo dessa estrutura emocional e de pensamento mudar? É tempo da cura chegar nesse quadril? É tempo, é tempo. Eu fiz uma artrodese, gente. E minha oração é para que na tomografia não apareça parafuso. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe vai ser a primeira tomografia que eu vou fazer. Sumiu tudo, eu cheguei a fazer, eu orava, né? Mas eu falei, o que eu entendi nesse tempo, e tantas coisas eu tenho passado ao longo da minha vida, porque eu me identifico. Eu conheci Jesus, Jesus me alcançou, eu tinha 19 anos, eu tenho 59 anos, então tem 40 anos que eu ainda estou buscando conhecer o meu amado, 40 anos. E uma coisa que eu entendi, que eu ouvi, eu falei, Deus, muitas vezes a gente pergunta, por que eu? E o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, por que não você? Desde que seja para manifestar a minha glória, por que não você? Por que não você? Tantas vezes a gente passa por situações que a gente não merece, que a gente não plantou, mas quando eu vou para o lugar do reconhecimento que eu sou pecadora, eu já fui lavada e remida no sangue de Jesus, mas nunca eu poderei pagar a minha dívida com meu amado. Nunca. Por isso que quando eu venho, Jesus, se eu movimento uma cadeira no templo, eu agradeço a Deus. Se eu consigo dar um copo de água, eu agradeço a Deus. Eu falo, obrigado pela oportunidade, Senhor, obrigado pela oportunidade. E tantas vezes, queridos, saio um pouco, mas eu volto. Eu estava pensando sobre isso. Eu falei, Deus, eu sou Marta ou sou Maria? Sabe, as irmãs, a maioria conhece o texto. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente parece Marta, né, de um lado para o outro, inquieto com tantas coisas.
Mas eu sei de uma coisa, eu continuo aos pés do meu amado também. Ainda que por vezes eu esteja inquieta com tantas coisas, eu continuo aos pés do meu amado. Ainda que eu esteja servindo, porque Marta, o problema de Marta não é porque ela estava servindo, ela estava assim, porque eu estou fazendo e meu irmão não. E graças a Deus, Deus me deu uma estrutura que não olha o que o outro não está fazendo. Graças a Deus. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. É Deus. E aí eu vou confessar o meu pecado como pastora. Por isso que às vezes, como pastora, eu não consigo entender. Quando você questiona, por que você está fazendo e o outro não? Eu falo, é privilégio, meu Deus do céu. Que bom, que bom. Deus ainda conta comigo. Eu ainda posso, apesar de barro, manifestar a excelência do poder de Deus. Ainda posso carregar a arca cheia de ouro, ainda revestida, mesmo sendo uma madeira de acácia que não valia nada. Oh, Jesus, vamos voltar para o texto. Oh, Pai, aleluia. Gente, esse relógio está passando muito rápido. Então, ali foi um encontro com homens também, mais na frente eles foram questionados e perseguidos por causa desse milagre, e foram parados, presos e tal, e depois ameaçados, vão embora, mas não falem mais disso, não falem mais desse Jesus, não falem mais, eles disseram assim, ó, Atos 4:20, né? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e temos ouvido. O que você e eu temos visto e ouvido, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu manifesto. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquilo que eu contemplo, é aquilo que eu manifesto. Eu estava na dúvida, o que eu ia ministrar? Eu falei, Deus, Atos tem tantos textos, né? E eu queria me submeter e ministrar dentro dos textos. Eu esqueci de falar o tema, falar em submeter. O tema é filhos capacitados para curar filhos, mas o título é da porta à presença, da porta à presença. Amém? A gente está no tema novo, né? E aí eu estava na dúvida, aí na sexta-feira, eu estou indo e vindo, né, gente? Espero que vocês estejam comigo, que o Espírito Santo, sobretudo que o Espírito Santo esteja com vocês. E eu falei para a Carol, ela abre a sala de oração, né, pelo aplicativo. E aí eu falei, Carol, hoje eu vou ficar na rádio oração, porque normalmente eu não fico, eu oro também, abro a câmera e tal. E eu estava na dúvida qual era o texto. Aí a Carol orou, começou com o Salmo 121. Eu sonhei com esse salmo. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Eu falei, eleva os meus olhos. Eu falei, tá. Aí depois ela orando, ela falou assim, nós contemplamos ao Senhor, nós contemplamos ao Senhor, nós contemplamos ao Senhor. Aí ela falou assim, nessa manhã nós olhamos para ti. E ela falou assim, que os cegos vejam, abrir os olhos para que vejam. E eu falei assim, tá bom, Deus, porque eu falei assim, não vou ministrar esse texto do coxo. Ele olhou, ele estava olhando para os discípulos, esperando uma esmola, porque era só o que ele podia esperar naquele momento. Pedro vira para ele e fala assim, olha para nós, olha para nós. Eu falei, tá bom, Deus, então eu vou nesse texto. Bom, João 20 ainda, né? Estou na introdução, gente, por incrível que pareça. Hoje eu tô... Deus vai me ajudar. Esse sinal, João 20, do 30 ao 21, esse João que estava aqui com Pedro, que ainda não tinha escrito o Evangelho de João, quando ele escreveu o Evangelho de João, lá no finalzinho ele diz assim, no João 20, 30, 31, esses sinais foram registrados, Jesus fez muitos outros milagres, mas esses sinais foram registrados para que, verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só para a gente entender quem é Pedro e quem é João. Testemunhas. Atos 1, Lucas começa falando assim, de tudo o que aconteceu.
Então, Pedro e João, eles não estavam manifestando alguma coisa que eles ouviram falar. Eles manifestaram aquilo que eles estavam vendo. Eles agiram como Jesus agia com as pessoas, o Pedro, gente, quando passava para curar. A Bíblia diz mais na frente que Pedro, a unção era tão poderosa que ele passava e as pessoas ficavam na sombra dele para que elas fossem curadas. E pelo que eu me lembro que eu li, todos eram curados, não da sombra, mas em algum momento eu li, as pessoas eram curadas. O Pedro cheio do Espírito Santo, mas eu estou ainda no aleijado, gente. Desculpa falar esse nome, mas a minha Bíblia diz assim. Então, o primeiro ponto é uma limitação antiga e uma expectativa reduzida. Era trazido um homem coxo de nascença. A gente está diante de uma realidade sem solução. Diga assim, sem solução. Diga assim, 40 anos. Não são 40 dias, nem 40 semanas. Não era uma enfermidade recente, não era uma crise temporária, não era uma dificuldade passageira, era uma condição que acompanhava desde o nascimento, desde que ele nasceu. Ele tinha 40 anos. Aparentemente, ele não tinha dado um passo, porque ele era coxo, mas aparentemente ele não andava, foi carregado. Ele não havia corrido 40 anos, dependendo dos outros, 40 anos, olhando para cima, esperando uma ajuda de alguém. Eu não sei se nesse tempo ele foi perdendo a esperança e a expectativa, porque se você é como eu, você vai falar assim, eu falo assim, Senhor, não chegou o tempo de restaurares o reino a Israel? 40 anos! Mas às vezes o tempo demora tanto, as coisas demoram tanto, ficam tão consolidadas na nossa vida que a gente deixa de esperar, deixa de ter expectativa, entra numa caixinha de limites. Lembrei agora que eu tive a visão no Espírito, uma linha. Existe uma linha que eu preciso romper nessa manhã, que eu creio, gente. Eu fui falando para Deus, eu falei, Deus, não é primeiro comigo, mas comigo também. Porque eu tenho falado, meu Deus, que estrutura emocional é essa, que tantas vezes eu determinadas reações, ou então coisas que da minha vida, na minha casa, na minha história, nas pessoas que estão ao meu lado. Que porta é essa que não abre de jeito nenhum? E por que eu não faço a oração para a porta certa abrir? Vocês concordam comigo que às vezes a gente fica insistindo em orações que não é aquela oração que o Espírito quer te conduzir a orar. E a gente fica ali, a Bíblia diz para a gente ser insistente na oração. A viúva está lá, Jesus fala, pedir, receberei, buscar, achareis, bater, a porta se abrirá. Mas eu preciso alinhar com o Espírito para orar certo. Porque senão a gente fica ali repetitivo, e vai se acomodando na limitação. Todos os dias alguém precisava carregá-lo. Imagina quantas tentativas de mudança, quanta decepção. Ele olha para eles. Gente, eu fico pensando, será que ele não sabia quem eles eram? Será que ele era o único ali que não sabia o que estava acontecendo? O que Jesus tinha feito ao longo de 3 anos, será que ele não sabia? Será que os discípulos de Jesus eram reconhecidos em todo lugar, mas mesmo se ele soubesse, o que ele pediu foi uma esmola, um donativo. E é interessante, eu estava olhando, na minha versão pelo menos, ele teve iniciativa, porque ele fala assim, enquanto ele estava sendo carregado, ele pediu, ele não estava no lugar já preparado, não. Ele viu eles passando e pediu. Então, não era uma pessoa, aparentemente, que ficava, assim, esperando. Ele estava tão acostumado a pedir, que enquanto estavam carregando ele, já estava pedindo, né? Mas teve uma iniciativa. A dor era antiga, mas a esperança também estava enfraquecida. Será que ele desejava apenas sobreviver? Será que todos os dias ele desejava sobreviver? Ou ele nem desejava mais? A expectativa havia diminuído ao tamanho da sua experiência. Muitas vezes a nossa expectativa, ela diminui conforme a nossa experiência. Não é assim? A nossa experiência, ela precisa ser considerada, mas ela não pode trazer o formato da nossa expectativa e do nosso tamanho e das mudanças que precisam ocorrer na nossa vida. Mas foi assim. Mas aconteceu assim. Não importa. Importa para eu considerar, mas não importa para eu viver isso de novo, porque existe algo. Jesus estava ali esperando agir através dos discípulos. Jesus está hoje aqui esperando.
esperando que você olhe para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele, para de olhar para a frustração, para de olhar para a porta que fechou, para de olhar para a situação que não deu certo. E vamos aprender a orar certo. Aprender a falar assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Será que a gente abre a nossa boca para orar ou a gente nem abre mais a nossa boca para orar? Porque, gente, orar junto é mais fácil que orar sozinho, eu acho. Eu gosto do meu tempo devocional, mas abrir a boca é mais fácil junto. Eu não sei com quem você ora junto. Na sala de oração são poucas pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa está lá já no ritmo dela, às vezes na academia, ou às vezes levando o cachorro, né, para passear, mas está ali, orando junto, abrindo a boca, porque muitas vezes vem uma ação espiritual sobre a minha vida, sobre a sua vida, para calar a sua boca, para dizer assim, você não serve, você não presta, você continua sendo um coxo, você continua sendo limitado, você não vai mudar esse pecado, você não vai conseguir fazer essa transição, mas o Senhor te diz, olha para mim, olha para mim. Olha, homens cheios do poder de Deus. O que tinha sobre Pedro e João era o poder de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus. Não interessa se são 40 anos, são 50 anos, se são 60 anos, se são 10 dias. Olha para mim, eu olho para ti, Senhor. O que o Senhor deseja fazer nesse dia? Eu quero receber, não prata nem ouro, mas aqui o milagre de Deus, o milagre de Deus. Eu prometo para vocês que eu não vou ler todas as páginas, até porque eu já falei um monte de coisa. Ele passou a administrar a dor em vez de esperar a transformação. Será que é assim que a gente vive? Aprende a administrar a dor ao invés de esperar a transformação. Gente, a situação dele realmente era difícil, né? Quantos, né? Quem condenaria? Há situações também que parecem antigas demais, um casamento em crise há anos, um filho distante de Deus, um pecado recorrente, uma ferida emocional, um sentimento de incapacidade, uma decepção profunda, um relacionamento quebrado, um medo constante, uma oração que parece não ter resposta, que mais? Que mais? Que situações que parecem antigas demais para você e parece que não tem solução. O tempo costuma nos convencer que algumas situações nunca mudarão, mas o Deus de Atos 3 continua especialista em transformar aquilo que parece permanente. Não é permanente. Aquilo que está parado há 40 anos na sua vida e na minha vida continuam debaixo do governo do Cristo. Do Cristo. Eu quero declarar no nome de Jesus um alinhamento na nossa mente, no nosso coração, para que a gente passe a fazer as orações que importam para Deus. Porque quando esses homens, é interessante quando a gente lê Atos, gente, eles saíram dali, eles foram presos e eles pregaram o evangelho. E quando eles foram soltos, e aí eles chegaram para os amigos e eles falaram assim, vamos orar, e começaram a orar. Orar para quê? Orar para quê? Para que eles abrissem a boca com mais poder para testemunhar e os sinais acompanhassem eles. Por quê? Porque eles pregavam o Cristo. É o Cristo que eles pregavam, não era a si mesmos. Meu Deus, Jesus cuida das nossas necessidades. Ele disse, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as coisas me serão acrescentadas, todas elas. Ele diz que é para eu olhar os lírios do campo, olhar os pássaros, que eles não semeiam, não tecem, mas ao mesmo tempo eles estão sendo supridos. Os lírios são belos, sem fazerem roupas para si mesmos. Os pássaros têm provisão, e tantas vezes os meus olhos estão na minha necessidade, nas minhas necessidades, nas necessidades das pessoas que estão próximas de mim. Mas Deus diz, o Pai diz que Ele cuida das nossas necessidades. Ah, mas eu não estou me sentindo cuidado por Deus. Então você vai chama o Espírito Santo para sentar com você, como diz a Stefane. Espírito Santo, senta aqui, senta aqui. Esse dia eu tive conversa com ela, eu achei ótimo. Espírito Santo, senta aqui. Senta aqui, me explica, me ensina. Esse homem estava
perto do templo, mas fora da presença. Eu já falei um pouco da condição dos coxos, mas daqui a pouco eu vou falar sobre a promessa que havia sobre os coxos. Aleluia. Tem promessa para você, tem promessa para mim. Esse homem estava perto do templo, mas fora da presença. Ele podia entrar no templo. Eu não sei se ele já tinha entrado, provavelmente, né? Não sei. Mas ele vivia ali. Eu quero dizer que fora, a porta do templo não é um lugar para você viver. É relacionamento com o Senhor. Ele estava perto, mas não estava dentro. O fato é que ele permanecia do lado de fora. Ele via os adoradores entrando, ele via os sacerdotes passando, os sacrifícios acontecendo, toda a movimentação religiosa, mas ele estava fora. Qual realidade você tem deixado você à margem, te mantém do lado de fora? Um pecado, a pobreza, portas que parecem fechadas, um divórcio. Quantas vezes, quantas pessoas nas igrejas vivem assim? Elas cantam louvores, elas falam versículos, elas têm a linguagem de crente, às vezes até a roupa de crente, né? Frequentam cultos, mas permanecem na porta da experiência com Deus. Deus nos chamou para mergulhar no profundo, porque o evangelho é uma pessoa, é Jesus. O cristianismo é um relacionamento, é Jesus. Então não importa se são 40 anos, se são 50 anos, se são 60 anos, não importa se a minha estrutura é tão difícil assim de ser mudada, se as pessoas olham para mim e falam assim, meu Deus, não tem jeito, meu Deus, nossa, como ela é, como não é, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que o Senhor quer tocar, aquilo que é para ser transformado, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus não nos chamou para ficarmos congelados, para ficarmos, como fala? Estagnados, mas no sentido de acimentados, sabe? Deus não nos chamou para sermos um monumento. Sobre os avivamentos a gente ouve, né? A gente estudou até milhões de anos atrás. É o mover, o movimento e o monumento. Tem o mover de Deus, que às vezes vira um movimento e é perigoso. O movimento é extremamente perigoso. Porque o movimento às vezes tem ouro e tem prata, mas não tem mais o mover. Mas quando vira um monumento, aí você vê lá na Europa, né? Que a gente ouve falar, igrejas virando boates, virando... Porque você tem monumento, você tem parede, você tem ouro, você tem prata, mas não tem o mover, não tem a presença, não tem a ação. Ação contínua. A proximidade não substitui o relacionamento. Estar perto das coisas de Deus não é o mesmo que experimentar o poder de Deus. Eu quero dizer no nome de Jesus que a gente como pastor, a gente ama quando você vem para a igreja. Ama. Quer deixar o pastor feliz? Venha para a igreja. Quer deixar esse pastor feliz? Não falte o culto de domingo. Ele quase não fala sobre isso. Mas o coração fica murcho. Porque a gente é interdependente. A gente precisa uns dos outros, mas estar no culto não é suficiente. Ler a Bíblia todos os dias não é suficiente. Vai te ajudar, né? Porque a palavra transforma. Às vezes a gente passa correndo, mas às vezes a gente passa correndo e vira muitas vezes um religioso, alguém que é melhor do que o outro, que acha que sabe como fazer, que já está consolidado em verdades antigas. Em nome de Jesus, que a água da presença da palavra de Deus hoje possa entrar naquela dureza e amolecer. Em nome de Jesus, nosso coração. O encontro dos olhares. Diz assim, Pedro fitando juntamente com João, já falei sobre isso, olha para nós. Enquanto outros viam mendigo, eles viam alguém que desejava alcançar. O homem estava acostumado a ser ignorado. Tantas vezes você pode ser ignorado de tantas formas. Eu sou. Mas como pode ser isso? Gente, eu não estou na média da pessoa que é discriminada, obviamente, né? Porque é só olhar para mim, não estou. Mas eu já passei muitas vergonhas na minha vida. Já fui humilhada de diversas formas, de formas que talvez não fossem humilhação para você, mas para mim foram. E a gente passa por tantas coisas. Algumas pessoas passaram por muito mais. Eu não consigo dimensionar quem é alvo de discriminação, de rejeição.
né? Às vezes a gente não tem nada demais, mas já se acha gordo demais, já se acha magro demais, já se acha criança, a gente um trabalho, né? O adolescente, às vezes as meninas lindas, eu tinha discípula que ela era linda, 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 ela é até hoje. Ela falava assim, eu chorando, pastor, assim, eu não consigo me ver linda. Eu falei, cara, não é possível, todo mundo quer ter esse corpo, essa cara. Não conseguia se enxergar. Por que eu fui por esse caminho, gente? Talvez porque você precisa ouvir, será? Não. Limitações, vergonhas, humilhações. Talvez o homem que te deixou, a traição que você fez. Não há mais nenhuma condenação. Não há. Ah, mas o meu pecado, o seu pecado não é maior do que o amor de Deus. Já foi perdoado. E eu vou para a presença. Ah, mas aquela frustração, aquilo que não aconteceu, não importa. Não importa, não importa. Ah, mas o que eu estou fazendo, se você soubesse o que eu penso, o que eu... Gente, pelo amor de Deus, graças a Deus eu não tenho poder de ler pensamento de ninguém. E ninguém tem poder de ler os meus. Ah, santo, se a gente não, quem é santo aqui o tempo todo no pensamento? A Bíblia diz, em que pensar? Tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é agradável. Mas é isso que a gente pensa o tempo todo? Não, não é. A sabedoria de Deus é pacífica, cheia de bons frutos, tratável. E a sabedoria humana, Tiago fala, é carnal, demoníaca, produz divisão, produz isso, produz aquilo. A gente já sabe com a sabedoria de Deus o tempo todo. Não, muitas vezes não, mas não importa. Existe hoje uma possibilidade de levantar e saltar, mudança de vida. Em nome de Jesus. Talvez aquele homem olhasse de forma automática para as pessoas que passavam ali. Mas quando Pedro falou, olha para nós, ele os olhava atentamente. Esse detalhe é precioso. Ele chamou, Pedro chamou, mas ele respondeu. Diga assim, eu responderei ao chamado de Deus nessa manhã. Pedro falou, olha, Bianca, olha para mim. E a Bianca olhou. Recebe o que você está querendo, o que você está precisando. Recebe aquilo que você já desistiu faz tempo. Recebe aquilo que você acha que não tem mais jeito. Não tem como mudar. A estrutura já era. Está tudo contaminado. Não consigo ajudar. Não consigo entrar. Recebe. Recebe. Porque a igreja de Atos, é a igreja que orava incessantemente. Querido, eu sou dessas. Deus opera na terra através da igreja. Sabe o que muitas vezes o diabo fica no seu ouvido falando assim, você não serve para orar, porque você faz isso, faz aquilo, porque você tem poder de Deus quando você abre a boca. A sua palavra, quando ela é liberada, ela vem com decretos, ela vem com mudanças. Você libera palavras e o tribunal de Deus está ali. Deus, a Bíblia diz que os santos vão julgar o mundo. Abra sua boca e comece a proclamar e comece a gerar aquilo que não existe, como se já fosse alinhado com o Espírito. Alinhado com o Espírito, mas nós temos o Espírito, amém? Temos o Espírito. Pedro chamou e ele respondeu, Jesus nos chama. E ele respondeu, antes de mudar os pés, antes de tocar os pés, o foco muda. Porque tantas vezes a dor é tão grande, a dificuldade é tão grande, a limitação é tão grande que a gente só olha para aquilo que a gente não conseguiu, para aquilo que aconteceu, para aquilo que já foi, ou então para aquilo que está sendo. Mas Jesus fala assim, mude seu foco. Olha para mim, olha para a minha palavra. Olha para o meu poder. Olha para o meu poder. Quem é você para dizer que eu não posso te dar um emprego de 40 mil reais? Que eu não posso te colocar... Estou falando de dinheiro não, gente. Estou falando de lugar. Tem lugares para você chegar. E você vai chegar. Mas tantas vezes é preciso romper portas, romper barreiras e acessar lugares que você ainda não conhece, porque você fala, não, minha vida é assim, eu vou ser assim, já defini tudo. E Deus já me disse, uma vez eu fui falar com uma intercessora, a gente estava num processo de mudança, né? Uma mulher de Deus, que eu não vou falar o nome aqui, né? Porque eu não sinto essa liberdade de falar, mas uma mulher de Deus, e ela falou assim, mas por que vocês estão fazendo ali com os seus líderes, né, na época? Aí ela estava vendo um monte de coisa com a gente, né? Estava ali, ela tinha relacionamento com eles.
E ela falou assim, que vocês são tão diferentes. Aí eu falei assim, não, mas Deus falou. Ela falou, Deus falou quando? Eu falei, já tem tempo. Ela falou, e agora? Eu falei, agora eu não sei, não perguntei de novo. Vocês estão entendendo? Não estou falando para você sair da igreja, não, tá, gente? É. Mas se Deus tiver outro lugar para você, quem sou eu para te segurar? As ovelhas são de Deus, né? Você é de Deus. Você não tem, nenhum homem tem domínio sobre a sua vida. Se tem, não deveria ter. É o Espírito quem domina. É o Espírito quem domina. E aí nós começamos a orar. Às vezes a gente está lá com uma palavra, ó. Estou falando de promessa não, hein? Promessa Deus cumpre. Amém? Promessa é promessa. Aquele que falou, se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Ah, é. Ah, é. E tem promessa já está escrita sobre as coisas, já eu chego lá. Jesus, me ajuda, Senhor. Gente, eu estou pulando um monte de coisa, mas vocês estão ouvindo comigo? Espero que todos, né? Muitas vezes a nossa atenção está presa, já falei um pouco sobre isso, ao diagnóstico, à crise financeira, à injustiça sofrida, à dor do passado ou às circunstâncias atuais. Mas Deus continua dizendo: olha para mim, aquilo que domina o meu olhar acaba dominando a nossa fé. Os ídolos, né? A gente tem ouvido sobre isso, eu ouvi uma palavra falando sobre os ídolos na conferência que a Bianca e a Stefane foram. E a gente eu estava orando sobre o Salmo 115, e ele fala assim, quem são os ídolos? Os ídolos têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. E ele diz assim, tornem-se semelhante a eles, todos quanto o adoram. Então, a adoração, o ídolo é inútil. E o pior, né? Eu fico parecida com quem eu adoro. Então, pessoas podem ser inspiração para você, mas não podem ser ídolo. O seu filho, os seus filhos podem ser o amor da sua vida, mas não podem ser o ídolo, porque eles são do Senhor. O seu marido, seu casamento, sua profissão, seu salário, tantas outras coisas. Então, olha para mim. Uma vez o Espírito Santo, não tem tanto tempo assim, o Espírito Santo começou a soprar no meu coração uma oração, uma direção, uma orientação. Eu tenho a mente muito acelerada, não sei se vocês já perceberam. Mas Deus fala algumas frases comigo, assim, muito específica. E ele falou assim, tira os teus filhos do trono e põe no altar. Pode ser para você? Tira do trono e põe no altar. Tira do trono e põe no altar. O trono tem um rei. O nome dele é Jesus. Se fizer dessa forma, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aliás, abrindo parênteses, o Felipe está na Alemanha, pegou meu filho mais novo, conseguiu um visto de trabalho, só para pedir oração, né, gente? Mãe, né? E ele chegou, foi uma guerra para ele chegar, mas ele chegou lá. Que dia foi? De qual que é? Tá bom. Amém. Amém, amor. Glória a Deus. Ó, eu vou falar o que você disse. Pare de olhar o relógio e flua na palavra. A mensagem é mais importante. Jesus, eu olho. Eu sou uma pessoa que olha o relógio. Aí o Felipe está lá, na Alemanha. Ele é das nações mesmo. Sempre foi assim, desde pequeno e tal. E ainda não tem emprego. Pegou o dinheiro que ele tinha ganho, né, quando ele trabalhou fora. E, em nome de Jesus, ele vai ter um emprego. Então ele volta, que ele tem casa aqui. Orem por ele. Mas é fácil? É fácil para mim? Olha assim, é fácil? Não, não é fácil. Mas eu empurro para voar? Empurro. Empurro para voar. Voa. Voa. Não é para cortar a asa. Seus filhos foram feitos para voar. Seus filhos foram feitos para alcançar. Não é para cortar a asa. Tantas vezes a gente fica ali no controle, né? Não estou falando de criança, tá, gente? Estou falando de adulto. No meu caso, adulto. A gente tem que ser apoio, sim. A gente entesoura, sim, para os filhos. Os pais devem tesourar para os seus filhos e tantas coisas. A gente continua orientando, sim. Continua dando conselho, sim. Mas tira do trono e põe no altar.
tira do trono e põe no altar. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Inútil, é inútil a inutilidade aí. Mas aí ele fala dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Interessante, né? No mesmo salmo ele fala sobre isso. E os filhos são herança do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Saí aqui um pouco, mas eu vou voltar. Estou voltando já. Então, às vezes, a gente fica olhando para os filhos, olhando para o futuro, olhando para uma situação que parece que está consolidada. Mas Jesus continua dizendo, olha para mim. Eu preciso olhar para Ele, porque aquilo que domina o meu olhar acaba dominando a minha fé. Se eu contemplo a Ele, eu sou nele transformado. Vocês lembram disso? Está lá em Coríntios, não lembro o texto. 1 Coríntios? É 1 ou 2? 3,17. Ele esperava receber deles alguma coisa, dinheiro, né? Talvez você venha para a igreja esperando um alívio, mas Deus quer restauração para você. Talvez você venha procurando um socorro para na igreja ou no Senhor mesmo, nas suas orações, mas Deus planeja a transformação. Às vezes você está pedindo uma porta, mas Deus planeja um novo caminho. Não é assim? Ele faz um caminho no deserto, ele faz brotar mananciais no ermo. E é o nome de Jesus que muda tudo, não é? O nome de Jesus que muda tudo, Pedro fala, em nome, cadê o versículo? Vamos ver. Olhou para ele, então afirmou-lhe Pedro, versículo 6, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Eu não possuo prata e eu não possuo ouro, mas nessa manhã eu digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Ergue-te e anda. Anda, anda. E olha que interessante, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos dos homens ficaram firmes. Não foi só uma palavra, veio com uma assistência de outros. É processual, vocês entendem que foi processual? Eu já tinha escrito, né, tudo, e aí o Espírito Santo foi me dando esse download agora. Eu falei, gente, já tem tanta coisa na minha cabeça, mais isso. Foi processual. Te levanta e anda, mas olha só, eu vou pegar a sua mão e eu vou te ajudar. Isso serve para nós como Pedros, né? E como João também. Isso serve para nós também, para a gente entender que é processo. Você sai hoje nessa manhã com a palavra, mas você vai continuar se levantando amanhã. E se tiver difícil levantar, você acessa alguém, um Pedro e um João. Amém? E vai colocando esses tornozelos para funcionar. Coloca para mim lá, por favor, Ana. O 7. Não, já falei o 7, né? O 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, eu só vou até aqui. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, adorando, saltando e louvando a Deus. Então esse homem, ele foi da porta para a presença. Ele saiu do lado de fora para acessar o templo. O templo que ele podia entrar, mas ele estava à porta, limitado ali. Então, antes carregado, agora andando. Antes mendigando, agora adorando. Antes excluído, agora participando. A bênção não foi andar, foi entrar. Tantas vezes a bênção na nossa vida é um processo, né, Amelie? É o processo. Você tem lá o resultado, aquilo que todo mundo vai ver. Mas você sabe o testemunho interior que você só teria porque você passou pelo processo. Porque, como diz um amigo meu pastor, o que é ruim de passar é bom de contar. Esses homens eram homens de testemunhos. Eles viam, eles faziam, eles estavam junto com Jesus. Por isso Pedro pôde dizer, e cheio do Espírito Santo, eu tenho o que você precisa. A cura conduziu à adoração e o milagre conduziu à presença. Olha aqui, vamos lá. Agora, os profetas anunciavam um tempo em que os coxos seriam restaurados. Você está lembrando disso? Houve um tempo que os profetas anunciaram isso. Eu vou só mencionar os versículos, você não precisa abrir.
Miqueias 4, 6 a 7 diz assim: naquele dia, diz o Senhor, recolherei o que cocheia. Sofonias 3,19, ele diz assim: salvarei o que cocheia. Olha Isaías 35, 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. E os coxos saltarão como servos. Diga assim: o homem não só levantou, mas ele saltou e entrou saltitante no templo para adorar. Então, da porta à presença, da condição daquele excluído, daquilo que não era nada, da condição consolidada, que não tem jeito, da vergonha, da humilhação, para o lugar da presença, para o lugar dentro do templo. O milagre é maior que a cura. Aleluia. Gente, muitas páginas, mas eu já estou encerrando mesmo. Da porta à presença. Então, a história do coxo pode ser resumida em 3 movimentos: uma limitação antiga, um olhar redirecionado e uma transformação completa. Então, ele, em um instante, diga assim, instante. Instante. Por que você esqueceu? Por que você não crê mais que em um instante Deus tira o desejo pelo vício? Em um instante, o seu marido aparece. Em um instante, a porta do concurso abre. Em um instante, o filho vira um apaixonado por Jesus. Porque os meus filhos nasceram para amar mais a Jesus do que eu, para amar mais a palavra do que eu. Deus, o Rodrigo teve uma época na vida dele, antes da Gabriela, claro. É mesmo, posso falar, né, Rodrigo? Posso? Ele fala todo rasgado. O Rodrigo sempre foi esse menino arroz de festa, né? Então ele gostava de todo mundo, ele trazia, ele sempre foi, sempre assim, dele. Ele trocava, ele pegava as coisas do meu marido, que até hoje pega às vezes, né? Mas antigamente ele pegava, ele era adolescente, ele pegava um tênis novo do meu marido, que é extremamente cuidadoso, o Felipe é parecido com ele, e o Rodrigo é parecido comigo. Aí pegava um tênis novo e daqui a pouco eu aparecia com um tênis. Pensa num tênis velho, tênis de adolescente velho, riscado, rasga. Gente, aí falava assim: Rodrigo, cadê? Ah, não, eu troquei com meu amigo. Eu falei: como assim você trocou com seu amigo? Então, esse menino era esse menino. Mas ele, gente, ele se enfiou nos buracos que eu entrava no quarto do Rodrigo, o quarto era todo rabiscado, as paredes, lembra disso, Rodrigo? E era um cheiro de mendigo, vinha com ele. É verdade, e era espiritual. Era espiritual. Não, ele tomava banho, tá, gente? Não, é verdade. Não, até porque, né, lá em casa todo mundo gosta de banho, graças a Deus. Quando ele era pequeno, não gostava, não. É. Gente, o Felipe tá passando sufoco lá com o povo lá, porque falou que não é tão cheirosa a cidade igual aqui. Mas o quarto dele eu entrava e eu falava assim: Senhor, o meu filho, ele é príncipe. O nome do Rodrigo é Príncipe Poderoso. Ele não é um mendigo. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. E eu lembro da Flávia profetizando para você, falando exatamente isso. Rodrigo, você é príncipe. E ela nem sabia disso. Eu não lembro o que ela falou, mas eu lembro disso. Que o seu lugar não é do lado de fora. O seu lugar não é do lado de fora. Você é princesa. Princesa. É príncipe. Não interessa o que os outros disseram. É princesa. É princesa. É príncipe. É príncipe. É princesa. É príncipe. Do seu jeito. Você tem o seu jeito de servir. Tem o seu jeito de falar. Você tem os seus pecados, os seus erros. Eu também tenho. Não sei se deu para perceber. Não sei se deu para perceber. Mas eu tenho os meus. Mas príncipes e princesas. Então, eu não sei qual é a condição que precisa ser mudada na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua cidade. Eu sei de uma coisa: eu tive filhos para a glória de Deus. E eu falava para o filho, o Rodrigo morria de medo, porque eu falava assim: ó, eu tive filhos para a glória de Deus, hein? Você se arruma aí, porque senão eu falava para Deus, eu falava,
promove e leva. Porque eu tive filhos para a glória de Deus. Eu não tive filhos para viver na calamidade. Mas, o Espírito Santo me falou num tempo atrás, João 9, a cura do cego. Tantas vezes a gente se questiona, mas eu pequei? Não, foram os meus pais que pecaram, porque o cego era um cego de nascença. Os outros questionavam, quem pegou ele ou os seus pais? Aí Jesus falou assim, para esse pecado, não foi ele nem os seus pais, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. O Espírito Santo falou para mim, você está disposta a deixar os seus filhos passarem por determinadas coisas para que neles se manifeste a minha glória? Você está disposta a passar por determinadas coisas para que você seja o testemunho para manifestar a glória? Você está disposta a passar por vergonha para no final das contas ter dupla honra? Você está disposto? Quem está? Quem precisa? Eu preciso. Quem? Hã? A sua cota já foi? Então agora é dupla honra. Agora é dupla honra. É do jeito de Deus. É no formato de Deus. O tempo chegou. Assim como Deus tinha um tempo para... Gente, Deus tinha um tempo para o nascimento de Samuel. Ana era estéril. Deus tinha um tempo para o nascimento de Isaac. Sara era estéril. A gente olha, a gente quer tudo perfeito, mas grandes mulheres de Deus eram estéreis. Deus tinha um tempo para João Batista. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, acho que numa consagração. Zacarias e Isabel eram idosos, não podiam ter filhos, eles ministravam no templo, sacerdotes, ministrando no templo, mas no tempo certo nasceu aquele que proclamava, aquele que era a voz no deserto, e nasceu não como sacerdote, como profeta, olha isso, gente, nasceu numa casa de sacerdote, mas era voz profética, claro que eles se moviam no profético, né? Vocês estão entendendo? Então, Deus tem um tempo. Será que chegou o tempo? O tempo de ser restaurado? Diga assim, Senhor, que chegue o tempo. Vai, mãe, vai com Jesus. Cuidado com a escada, gente. Minha mãe é levada da branca. Vamos orar? Vamos orar? Você está cansado da mesma luta? O mesmo Cristo que viu o cego Bartimeu continua vendo os esquecidos. O mesmo Cristo que levantou os paralíticos continua levantando vidas. O mesmo Cristo, é o mesmo Cristo. Ele continua levando pessoas à sua presença. Em nome de Jesus, Senhor. O Evangelho é poder de Deus, a cruz é poder de Deus. Senhor, não são palavras, Senhor, nossas, não são palavras minhas, mas é a Tua palavra, Senhor. Nós lemos a Tua palavra, e nós estamos aqui hoje, Senhor, tanto sendo despertados para agirmos como Pedros e Joãos, como, Senhor, necessitados como aquele coxo. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã. Estamos aqui nessa manhã e nós apresentamos, Senhor, as nossas condições que parecem permanentes, mas para o Senhor não há permanência, Senhor, nessas debilidades, nessas dificuldades. Eu quero profetizar nessa manhã uma mudança estrutural nas nossas vidas, uma mudança de pensar, uma mudança de sentir, uma mudança de agir, mudança em áreas específicas. Nós proclamamos sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos amados, sobre essa cidade, nós proclamamos a salvação. Nós dizemos as promessas se cumprem, proclamamos que o Senhor usa, Senhor, idosos e o Senhor usa jovens. O espírito da profecia está sobre servos e servas. Senhor, o espírito da profecia está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós proclamamos em nome de Jesus um derramar ainda maior nesse tempo da Tua presença nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo que já habita dentro de nós, Senhor, possa ter o domínio, ter o controle, ter a ação. Senhor, nós não nos movemos, Senhor, simplesmente por rotas humanas, por passos humanos, por caminhos humanos. Levante
levante nessa hora, querido, se você precisa, se você diz assim, eu sou essa pessoa, eu sou eu nessa manhã eu me identifico como esse coxo. Se você quiser vir aqui na frente, você venha, se não, levante, nós vamos adorar, mas nós cremos, Senhor, há uma ação do teu poder, há uma ação do teu poder, quebrando cadeias, quebrando grilhões, mudando realidades, há uma ação do teu poder, Senhor. Nós tomamos, Senhor, posse daquilo que o Senhor já falou. Deus, o Senhor não é mentiroso, o Senhor não é mentiroso, Deus não é mentiroso, o Senhor é digno de confiança, o Senhor começou a obra e o Senhor completa, o Senhor não é mentiroso. Deus te diz, eu não sou mentiroso, o Senhor te diz, se eu falei vai se cumprir. Senhor, em nome de Jesus, alinha as orações, abre a sua boca, comece a orar, coloque diante dele aquilo que você precisa colocar, coloca diante dele aquilo que você vê que precisa de mudança, faça orações corajosas, diga o que é que precisa, o que está parado, o que está consolidado. Senhor, olha a minha vida, Senhor, Senhor, me ensina a orar, Espírito Santo, me ensina a orar, Espírito Santo, olha os meus olhos, Senhor, me ensina a olhar, olha os meus ouvidos, Senhor, me ensina a ouvir, olha o teu povo aqui, Senhor, age poderosamente, quebrando cadeias, quebrando grilhões. Eu declaro nessa manhã, espírito de acusação, eu te denuncio nessa manhã em nome de Jesus, fora dessas vidas, fora dessa vida, eu oro no nome de Jesus, pensamentos de sofismas e fortalezas, eu declaro denunciados nessa manhã em nome de Jesus. Oposições e resistências no meio das casas, na comunicação, no meio da família, demônios pequenos que agem trazendo confusão e contenda, mas que ficam ali, nós denunciamos nessa manhã no nome de Jesus. Senhor, porque adoramos um Deus vivo, é um Deus vivo.